Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Você aprendeu com certeza na escola sobre a descoberta do Brasil, grandes navegações e sempre imaginou Portugal daquele jeito imperial, forte, gigantesco, com terras em todos os lados. Bom, o que aconteceu para esse país, que de fato era muito grande, com terras por 4 continentes, ter virado esse país secundário no cenário europeu? Como o Império de Portugal entrou em decadência? É justamente isso que veremos hoje, mas você sabe, primeiro dá aquele like, se inscreve no canal e se gostou, compartilha com os amigos. Agora, vamos que vamos! E para explicar essa história, eu tenho que explicar como Portugal vai nascer. Justamente no contexto da Guerra da Reconquista, quando cristãos, reinos cristãos, junto a famílias nobiliárquicas, que são as famílias de nobres, essas coisas, cristãs combatendo os mouros, muçulmanos que estavam habitando a Península Ibérica já tinha 700 anos. Naquela mistura de lutas de cruzada, interesses cristãos, interesses administrativos, um monte de coisa que faz parecer que Guerra dos Tronos é nada, nós temos a Constituição de Portugal, em 1139, conseguindo um pedacinho de terra e, depois de um tempo, assumindo aquela parte litorânea da Península Ibérica que a gente já conhece. Portugal vai se desenvolvendo e garantindo estabilidade militar e econômica, se firmando como um país, e naquele cenário de fim de Idade Média, isso fazia muita diferença. Principalmente, como você vê nesse vídeo, que a Idade Média não é o que você pensa. A Idade Média não era um monte de gente vivendo no campo, sob um senhor feudal, todo mundo era cavaleiro, todo mundo vivia nas crevas, analfabeto, sofrendo. Em parte tem algumas coisinhas aí, mas a verdade é que você já tinha cidades vibrantes e um comércio vibrante também, tanto na Europa Ocidental quanto oriental. Ou a Rota da Seda, que unia o Oriente, a China, com os mercadores de Gênova e Veneza na Península Itálica, e isso faz diferença, porque Portugal já é um lugar com bastantes banqueiros, mercadores, que estão interessados em acabar garantindo maior recurso, rotas comerciais mais viáveis para os seus comércios. No fim, queria era ganhar direito e a monarquia portuguesa tinha que ajudar. E isso se conecta muito bem com o século XV, pós-1400. Pensa, aquela rota de comerciantes, galera querendo rotas diferentes para ganhar mais dinheiro, querendo abandonar a rota que você fazia a pé pelo comércio euroasiático, tendo que andar desde a Europa até lá na China. Eles queriam um jeito novo de comercializar. Além de que também se tinha muito interesse em cada vez mais dominar territórios islâmicos, reviver as cruzadas, conhecer o mundo porque não é um motivo válido. Esse caldeirão de ingredientes vai se firmar nas grandes navegações. Com Portugal realmente, esse sentimento anti-islâmico, esse sentimento de dominar mais terras, dominar mais recursos, fortalecer seus empresários e comerciantes que se tinha naquele momento, firmando naquele fim de Idade Média, tudo isso vai se traduzir em conquista e constituição de um império cada vez maior. Esse sentimento de tudo isso vai se traduzir na conquista de Ceuta em 1415. Ceuta, uma cidade de dominação islâmica, um entreposto comercial fortíssimo ali no norte do Marrocos, como a imagem está mostrando, tem tudo ali para os portugueses quererem dominá-la. A vontade de cruzadista de tirar os islâmicos de perto deles, a segurança que eles dariam aos seus navios, tirando os islâmicos que poderiam atacá-los e, principalmente, absorver as rotas comerciais. A gente não está falando apenas de destruir o inimigo, não tem essa noção exatamente, mas sim dominar a economia deles, trocar os comerciantes daquele país, daquela etnia, daquela religião para os meus, que também farão relações com o meu país para que eu, rei e toda a minha nobreza, usufruamos juntos e aumentemos os tentáculos do nosso poder. Se os empresários ganham dinheiro, a monarquia se fortalece. Se a monarquia se fortalece, ela consegue dominar mais territórios e os empresários conseguem mais recursos e mais oportunidades de negócios. É essa a ideia que está se firmando e vai continuar na conquista em 1418 da Ilha de Madeira e em 1427 na conquista das Ilhas de Açores. E isso que a gente tem que entender, essa dinâmica de fortalecer a monarquia, usar os empresários a seu favor e do empresariado se fortalecer e usar a monarquia a seu favor. Não à toa, muitos empresários tinham títulos nobiliárquicos, ganhavam essas fidalguias. Ser fidalgo é ser justamente um nobre, ganhar alguma coisa, algum privilégio, alguma mercê do rei. Então essa dinâmica coloca os empresários muito juntos com a administração real. É você estender os domínios e a cristandade, ao mesmo tempo ter seus lucros, seus negócios privilegiados. E não à toa, o infante Dom Henrique, o cara da coroa que tinha negócios em todas essas grandes navegações,
navegações. Então toda essa dinâmica de dinheiro envolvido, interesse monárquico, empresário com título nobiliárquico e por sua vez membro da coroa também, é tudo isso, essa estrutura que faz as grandes navegações. Em 1434, Gil Eanes vai cruzar o Bojador. E como diz Pessoa, quem quer passar além do Bojador tem que passar além da dor, hein? O poeta não disse isso à toa. O Cabo do Bojador era muito complexo, porque ao mesmo tempo que tinha várias lendas medievais envolvendo monstros e o fim do mundo a partir de suas águas, também tinha que enfrentar uma série de recifes tenebrosa que destruía navios, tempestades, ondas terríveis. Então, quando eles passam o Bojador, que vai dar início realmente ao périplo africano, de você fazer a rota de Portugal até as Índias, justamente pelo campo litoral da África, esse projeto de navio que vocês estão vendo aí, quando passa o Bojador, você consegue isso. Você consegue garantir um começo de rota. Então, é uma baita notícia. Os portugueses, então, vão continuando seu périplo e dominando áreas litorâneas da África, fazendo conexões com os reinos de lá, inclusive já fazendo alguns negócios, construindo feitorias, vendo onde tinha ouro, recursos como marfim, como pedras preciosas, como especiarias também, por que não, para vender na terra. Um dos lugares mais importantes vai ser a conquista da Costa da Mina em 1482. A Costa da Mina, além de ser um lugar muito aberto, sujeito a ataques de outros países, também é uma região com muito recurso, muito ouro, muito marfim, pedras preciosas e também um intenso comércio de escravos, que já era prática nas tribos africanas, mas quando chega na mão dos portugueses e depois de outros países europeus, vão se transformar num sistema econômico gigantesco, centenário, extremamente lucrativo, que tanta gente privada, quanto o membro da corte, quanto os dois, irão fazer negócios. Diz que a Costa da Mina é uma das regiões onde mais virão escravos para o Brasil. O tráfico negreiro entre África e América é gigantesco e Costa da Mina tem uma grande participação nisso. Em 1488, Bartolomeu Dias vai passar o Cabo das Tormentas, lá no extremo sul da África, um lugar fundamental para chegar de Portugal até as Índias em via marítima. Moçambique, na região oriental da África, vai ser um entreposto onde Vasco da Gama irá parar para chegar nas Índias em 1498. É nesse ano que a rota finalmente é instaurada. Vasco da Gama, então, consegue em sua missão fazer a tão sonhada e tão investida rota para as Índias, que durava já quase 100 anos. Com a conquista das Índias, tudo muda, porque Portugal vai enriquecer demais, fazendo com que seus comerciantes tenham controle daquela rota. Isso faz com que as rotas de especiarias venham mais baratas, e Portugal lucra muito com isso. No mesmo cenário que a gente narrou tudo isso, e a gente tem que voltar alguns anos antes, vai acontecer duas coisas. Primeiro, em 1492, a Espanha também lançou o seu piloto justamente buscando uma rota alternativa para as Índias, para não conflitar com Portugal. Essa rota vai acabar descobrindo a América, que naquele momento não tinha importância nenhuma porque não se tinha recursos, essa galera não era indiana, e Cristóvão Colombo realmente volta para a Espanha não como um conquistador de um novo mundo, mas como um cara que desperdiçou capital de gente para não descobrir nada. Porém, esse conhecimento de novas terras vai fazer com que a Espanha e Portugal acabem então fazendo um tratado, dividindo o mundo a ser conhecido entre esses dois países. Do lado ocidental, ficaria então domínio para a Espanha, que no caso são as novas terras que Cristóvão Colombo tinha achado, enquanto Portugal queria o Oriente justamente para manter esse comércio das especiarias, além de que ele já tinha um bom controle de entrepostos e de tribos africanas e agora ia começar na Ásia. E esse cenário também de Portugal, cada vez mais alcançando seus tentáculos, se mostra até na descoberta do Brasil em 1500, quando Pedro Álvares Cabral errou o caminho, vai ter um episódio sobre isso um dia, e a gente vai ter conhecimento que existe uma terra mais ao sul do que o pessoal achava. Nessa forma, o Brasil não vai ser pronto para colônia ou com muito interesse de Portugal. Na verdade, ele só tem interesse no pau-brasil, que vocês sabem, um material raro e que dava para vender caro. Portugal estava muito feliz porque, pensa, eles tinham controle do comércio de especiarias e ainda tinham um novo lugar para explorar recursos, que é o Brasil, com sua madeira muito lucrativa. E esse momento é fantástico para Portugal fazer a sua influência na região. As tropas vão conseguir passar pelas mesmas rotas comerciais
E Portugal vai virar também uma potência militar, tanto mantendo as suas feitorias e colônias na África, quanto dominando novas cidades na Ásia, justamente para fazer sua influência valer, militarmente e diplomaticamente. Isso se sintetiza em 1510, quando Portugal conquista Goa, na Índia. Em 1512, vão conquistar a cidade de Calicut, um grande entreposto comercial na Ásia, ali do Oceano Índico, e que inclusive recebeu o Vasco da Gama em 1498. Além disso, Portugal também vai dominar as ilhas de Macau e as Ilhas Molucas, regiões chamadas justamente do berço das especiarias. Essa importância se traduz em entrepostos comerciais, feitorias e fidalgos. Os portugueses, então, vão espalhar pessoas que prestaram algum serviço para a coroa, que têm dinheiro, que vão ganhar as mercês, que são os privilégios reais, para dominar e governar essas feitorias e entrepostos, dando exército para a galera defender o que seria de posse do rei e ainda muita autonomia administrativa. As comunicações eram lentíssimas, você não tinha uma total visibilidade do seu domínio, do seu poder. Então acabou que os governadores agiam em nome do rei, tratando apenas de continuar a dominação e mandando um dinheirinho para a coroa. É muito interessante como isso também se traduz em títulos. Dom Manuel I, o Venturoso, vai se nomear em 1499 como rei de Portugal e dos Algarves, da Quém e da Além-Mar, em África, senhor da Guiné e da conquista, navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia. Até a Pérsia entrou nessa brincadeira, porque no caminho para a Índia tem o Golfo Pérsico, aquela perninha ali do Oriente Médio, e Portugal chegou ali também, dominando algumas cidades, como Hormuz, que tem aquele estreito muito importante até hoje para passar petróleo, mas naquela época era fundamental para garantir a saúde das caravelas, para, claro, você transitar as especiarias de um lugar para o outro. Como tudo que era tão gigante, então, acaba. Tudo isso, gente, é explicado por uma coisa: falta de filho. Pensa, você vai lá, é rei de um país, conquista mundos e fundos, aumenta seu dinheiro, seu prestígio, o prestígio do seu país, fica velhinho, é adorado e morre. E você não deixou nenhum herdeiro. Não importa o que você tenha feito em vida. Se você não tem um herdeiro, você acabou de jogar aquele país numa crise sucessória gigante. Porque a dinâmica das famílias nobiliárquicas naquela época, gente, era justamente: vou casar minha família com a sua, com filhos, primos, sobrinhos, justamente para quando alguém morrer, o mais próximo da família domina. E tinha vezes que famílias acabavam dominando reinos inteiros, e muitos reinos de uma vez. E isso, gente, vai se reproduzir com Dom Sebastião, que governa desde bebê, aos 3 anos de idade, em 1557, até 1578, quando ele morre aos 24 anos, justamente nessas campanhas militares que os reis começaram a dar contra os islâmicos. Sebastião tinha essa verve mais anti-islâmica, cruzadista mesmo, e queria porque queria acabar com a influência dos marroquinos no mar Mediterrâneo. Aquela galera lá que estava mandando em Ceuta, que os portugueses conquistaram essa cidade, recuperaram. Então, Sebastião estava com sangue nos olhos para recuperar aquela terra, tanto pelo significado comercial que ela tinha, quanto por significar tomar terras de islâmicos. Então, vai acontecer a Batalha de Alcácer Quibir em 1578. Portugal vai lutar com menos homens, mas Portugal sempre lutava com menos homens e ganhava, justamente porque já tinha armas de fogo e tinha domínio da pólvora, essas coisas. O que vai acontecer é que nessa batalha vai morrer todo mundo de Portugal. Tá, não todo mundo, mas vai morrer muita gente, vai ser presa um outro tanto de gente, e uma das galeras que morrem é justamente o rei Dom Sebastião, com 24 anos, sem deixar herdeiros. Olha o que o Sebastião enfiou o Império Português. Porque olha a sacanagem. Quem vai governar depois dele vai ser o seu tio-avô, Dom Henrique. Um cara de 66 anos, que naquela época era um Matusalém e que era cardeal. Também não tinha herdeiro. Como você faz uma monarquia naquele momento que as famílias nobiliárquicas são tudo e você não deixa um herdeiro? É exatamente o que vai acontecer. O cardeal Henrique vai governar e vai morrer 2 anos depois. Em 1580, quem vai assumir? Não tem ninguém. O que cabe a outros países e outros nobres justamente falarem que tem um pezinho em Portugal. É o que vai acontecer com justamente Filipe II, Filipe o Belo.
Filipe II vai falar que ele era justamente descendente de Dom Manuel, vai assumir o trono com apoio por parte da nobreza e vai construir o gigantesco Império Espanhol, que dominava, junto agora com Portugal, com os domínios que ele vai ter, praticamente o mundo inteiro que foi descoberto nas grandes navegações. Só na América era praticamente território inteiro, é um negócio gigante. E isso vai durar por 60 anos. Esse domínio, então, da Espanha pelo território português, essa junção de coroas, vai justamente se chamar União Ibérica. Com a União Ibérica, os inimigos da Espanha vão passar a ser os de Portugal. Portugal, então, vai tomar a cabeça da Inglaterra, da França e da Holanda, que estavam em guerra contra a Espanha justamente por brigas e entrepostos comerciais lá na América e mesmo na Europa. Os portugueses vão apanhar, vão levar na cabeça, vão perder um monte de feitorias lá na África, vão perder o controle das províncias e feitorias que eles tinham na Ásia, tanto por ataques dos holandeses, tanto por ataques ingleses, quanto também por causa da autonomia dos governadores, dos fidalgos, que acabaram se voltando contra Filipe II e se unindo a outras monarquias, ou fazendo reininhos e controles em seu nome de algumas regiões de forte comércio de especiarias. Então, tanto o ambiente externo de ataques de outros países, quanto a própria autonomia que foi dada demais a certos fidalgos, acabou ferrando muitas das colônias da Ásia que Portugal tinha. Vai restar os entrepostos da África e o Brasil. O Brasil que naquele momento estava passando pelo ciclo do açúcar, exportando açúcar para a Europa, mas depois que a União Ibérica vai perder as colônias da Ásia, as coisas não vão ser mais as mesmas. Portugal vai restaurar a sua independência com o domínio de Dom João IV lá na Guerra de Restauração de 1640. Porém, Portugal já tinha apanhado demais, já tinha ficado sob a sombra da Espanha por tempo demais, e quando vê, só tem um comércio a se manter ainda: açúcar no Brasil e o comércio escravista da África para a América. E eu acabo o vídeo aqui. Sim, Portugal ainda vai ter peso depois, no século XVIII e XIX. No Brasil vão descobrir ouro, vai aumentar o preço do escravo, o comércio vai ficar muito lucrativo. Depois, no século XIX, vai ter o neoimperialismo, partido da África, a gente sabe de tudo isso. Porém, nunca o Império Português será tão forte quanto foi na época das grandes navegações. É essa decadência que a gente tem que falar aqui. Como o Império Português, que era tão gigante, vai acabar perdendo seu domínio. E a gente bem sabe, não adianta um governante super forte. O Guerra dos Cronos da vida real vai se traduzir com um cara sem herdeiro que vai colocar o país dele gigantesco nas mãos de um cara que tem um vô nobre. Galera, muito obrigado.